Ela perdeu tudo por dentro. Quando ninguém percebeu, quase desistiu. Por fora, continuou sorrindo, cumprindo horários, respondendo perguntas que ninguém fazia de verdade. Por dentro, a solidão fazia barulho demais. O cansaço não era físico, era da alma. Havia dias em que levantar parecia uma traição ao próprio limite. Ninguém via. Ninguém perguntava. E talvez por isso doesse tanto. Quando tudo parecia perdido, quando a culpa e o abandono se misturaram num silêncio pesado, uma escolha começou a se formar, pequena, frágil, mas real. Toda história aqui começa com uma dor silenciosa, e termina com uma virada que ninguém esperava. Esta não é uma história de alguém especial aos olhos do mundo. É sobre alguém comum, invisível na multidão, que aprendeu a sofrer em silêncio porque achava que ninguém teria tempo para ouvir. A dor não chegou de uma vez. Ela foi se acumulando em pequenas perdas, em palavras não ditas, em ausências que se tornaram rotina. A solidão não era falta de pessoas por perto, mas a sensação constante de não ser vista de verdade. Houve momentos em que a culpa apertou o peito, como se tudo que deu errado fosse resultado de alguma falha interna. Pensamentos repetidos, cansativos, diziam que talvez fosse melhor não tentar mais. Não por falta de vontade de viver, mas por exaustão emocional. Quando ninguém percebe o sofrimento, a pessoa começa a duvidar se ele é legítimo. Começa a se perguntar se está exagerando, se deveria ser mais forte, mais grata, mais resistente. Mas esta história não fala de desistência completa. Fala do instante delicado em que alguém chega ao limite, mesmo assim, ainda respira. Fala da fé não como resposta pronta, mas como escolha silenciosa feita quando não há garantias. Não houve milagre visível, nem mudança repentina. Houve apenas um passo dado no escuro, sustentado por uma esperança possível. Se você continua ouvindo, é porque talvez reconheça esse lugar. O lugar de quem sofre em silêncio e segue mesmo sem forças. Aqui, ninguém promete finais fáceis. Mas promete companhia. Promete lembrar que, mesmo quando parece não estar, você não está sozinho. A dor não começou com um grande acontecimento. Ela se instalou devagar, como um cansaço que não vai embora depois do descanso. Todos os dias eram parecidos, mas cada um deixava um peso a mais. A sensação de abandono não vinha de alguém que partiu, mas de olhares que não permaneciam, de conversas rasas, de silêncios longos demais. Estar cercado de gente, ainda assim, sentir-se sozinho é um tipo de sofrimento que quase ninguém percebe. Havia culpa também. Uma culpa difusa, difícil de explicar, como se não estivesse vivendo à altura do que esperavam. Culpa por não sentir alegria, culpa por reclamar em pensamento, culpa por desejar desaparecer por alguns instantes. O coração carregava perguntas sem resposta, e a mente repetia cenários do que poderia ter sido diferente. Tudo isso era guardado com cuidado, porque mostrar fraqueza parecia perigoso. O corpo seguia funcionando, mas por dentro algo se partia em silêncio. O riso se tornou automático, um escudo. As noites eram longas, cheias de pensamentos que não desligavam. Era ali, no escuro, que o sofrimento se mostrava inteiro. Durante o dia, havia força. À noite, apenas cansaço emocional. Chegar ao limite não foi um grito. Foi um suspiro fundo, repetido muitas vezes, na tentativa de aguentar mais um pouco. Aguarde-o continue. Continue. Dentro, dois sentimentos lutavam em silêncio. Um dizia para continuar, porque desistir parecia errado. O outro sussurrava que talvez já tivesse ido longe demais. Não era falta de fé, era confusão. A mente buscava sentido, mas só encontrava perguntas. Por que tudo parecia tão pesado? Por que a dor não diminuía mesmo tentando ser forte? Ninguém ensinou como lidar com esse tipo de sofrimento invisível. Havia um medo constante de parar. Parar significava encarar o vazio sem distrações. Então, continuava no automático, cumprindo obrigações, respondendo expectativas. Mas cada passo exigia mais esforço. O coração se sentia cansado de esperar por algo que não vinha. Esperar por compreensão. Esperar por alívio. Esperar por um sinal de que tudo aquilo tinha algum propósito. Em silêncio, surgia uma conversa íntima, quase uma oração, ainda que sem palavras certas. Não era um pedido por solução imediata, mas por fôlego. Um pedido simples para aguentar mais um dia. A fé começava ali,
tímida, como quem estende a mão sem saber se alguém vai segurar. Havia dúvida, havia medo, mas também uma pequena vontade de não se perder completamente. Era nesse conflito interno que a história avançava, mesmo sem ninguém perceber. Chegar ao limite não foi dramático. Não houve cena, nem despedida. Foi um dia comum demais, desses em que nada dá errado, e mesmo assim tudo pesa. O corpo levantou, mas a alma ficou sentada na beira da cama, cansada de continuar fingindo força. A sensação era de ter perdido tudo por dentro, mesmo que por fora ainda estivesse inteiro. Era ali que a ideia de desistir se aproximava, não como desejo, mas como descanso. A mente começou a negociar. Talvez fosse só parar de tentar. Parar de esperar algo diferente. Parar de acreditar que alguém perceberia. O sofrimento em silêncio havia se tornado rotina, e a esperança parecia um esforço grande demais para quem já estava exausto. A solidão falava alto, dizendo que ninguém sentiria falta daquele esforço diário de existir. Mas, curiosamente, até nesse quase fim havia resistência. Um fio fino, quase invisível, impedia a queda completa. Não era coragem. Era hábito de continuar. Era uma pergunta sem resposta. E se ainda houver algo? Não algo grandioso, não uma virada imediata. Apenas um pouco de sentido para atravessar aquele dia. A quase desistência não venceu, mas deixou marcas. E foi nesse espaço frágil, entre cair e permanecer, que algo começou a mudar. A virada não veio como um sinal do céu, nem como uma resposta clara. Veio como silêncio. Um silêncio diferente, menos pesado. Pela primeira vez em muito tempo, houve espaço para parar de lutar contra tudo. Não para desistir, mas para reconhecer o cansaço. Ali, naquele momento simples, a fé deixou de ser uma cobrança e passou a ser uma escolha pequena. Continuar mesmo sem entender. Não houve promessa de que a dor acabaria. Houve apenas a decisão de não caminhar sozinho por dentro. A fé apareceu como quem senta ao lado no escuro, sem discurso, sem pressa. Não era sobre acreditar que tudo ficaria bem, mas sobre confiar que ainda havia companhia no meio do sofrimento silencioso. Uma presença percebida mais como alívio do que como resposta. Essa escolha mudou o tom dos dias. Não transformou a realidade, mas mudou a forma de atravessá-la. O peso continuava ali, mas agora dividido. O coração aprendeu a descansar por alguns instantes, mesmo sem solução. A esperança possível nasceu assim, frágil, discreta, mas suficiente para sustentar mais um passo. Não foi milagre. Foi permanência. E, naquele instante, isso bastou. Depois daquela escolha silenciosa, nada mudou por fora de imediato. Os dias continuaram exigentes, as noites ainda traziam pensamentos difíceis. Mas algo interno havia se reorganizado. A solidão já não era absoluta. Havia consciência de não estar completamente sozinho, mesmo quando ninguém percebia a luta. Isso não tirou a dor, mas a tornou suportável. A culpa começou a perder força. Não porque as respostas apareceram, mas porque a cobrança diminuiu. Houve permissão para sentir, para falhar, para não estar bem o tempo todo. O cansaço emocional ainda surgia, mas já não definia tudo. Aos poucos, pequenos gestos ganharam significado. Respirar fundo. Agradecer por atravessar o dia. Reconhecer a própria resistência silenciosa. Essa história não termina com vitória visível. Termina com permanência. Com alguém que quase desistiu, mas escolheu ficar. Que aprendeu que fé não é ausência de dor, é companhia no meio dela. Quando tudo parecia perdido, a esperança possível não prometeu finais fáceis, apenas continuidade. E, para quem chegou ao limite, continuar já é um ato profundo de coragem. Se você chegou até aqui, talvez não tenha sido por acaso. Talvez esta história tenha tocado um lugar silencioso dentro de você, um lugar que também se cansou de carregar tudo sozinho. Histórias assim não são para impressionar, são para acolher. São para lembrar que a dor invisível existe, que o sofrimento em silêncio é real e que quase desistir não faz de ninguém fraco. Se esta narrativa te fez sentir acompanhado por alguns minutos, fique por aqui. Inscreva-se no canal como quem escolhe um espaço seguro para voltar. Deixe seu like se essas palavras aliviaram, mesmo que pouco, o peso do seu dia. E, se quiser, escreva nos comentários apenas uma frase, algo simples, para dizer que você está continuando.
Às vezes, escrever é o primeiro sinal de permanência. Este não é um lugar de respostas prontas. É um refúgio recorrente para quem chegou ao limite e ainda escolhe ficar. Volte quando precisar. Há sempre mais uma história começando com dor silenciosa e terminando com uma esperança possível.